Olá, meu nome é Gonçalo Galvão. Eu sou o João Rocha. Bem-vindos ao canal Sound and Vision, hoje aqui para mais um café-concerto. E no dia de hoje vamos falar de uma mítica banda do pós-punk, tal como falámos no vídeo anterior do Jeff Buckley. Teve uma carreira muito curta, mas que ainda assim não deixou de ser bastante importante e com discos que marcaram de facto uma época. Portanto, com apenas 2 álbuns, um final bastante trágico que depois veio dar ali uma nova força, como é costume quando algo acontece assim. Claro que também tem de haver sempre alguma qualidade por trás, Claro neste sim, caso há claro muita, claro que sim. tal como no caso do Jeff Buckley. E conseguiram de facto fazer história e revolucionar a música da época, numa época em que o punk era quem mandava, através de uma mensagem muito agressiva contra a sociedade que se vivia na altura, e eles acabaram por trazer uma nova ordem. Portanto, não vamos falar dos New Order, vamos falar no que deram depois a Já temos pistas suficientes para saber quem é a banda. E vamos falar dos Joy Division. Isso mesmo. Portanto, a história da banda começa em 1976 em Mas está aqui Manchester. escrito por cima. É verdade. Mas pronto. Está logo aqui no descritivo do vídeo. Portanto, começa em Manchester, que é um dos temas que queremos de falar, no que se viria a tornar a Manchester Um viveiro de grandes músicos e de grandes movimentos na música. Vamos falar disso um dia. Sabe? E através do mítico concerto dos Sex Pistols, onde 4 de junho de 1976. Ora boa. Estive lá, não tive, mas adorava estar. É daqueles momentos marcantes da história da música. Se lá tivesse, tinhas fundado uma banda. Pois, nós falámos outro dia do disco dos Velvet Underground em Nico, o disco da Banana, que para o Brian Eno, portanto, quem comprou aquele disco, foram poucos os que compraram, mas quem comprou formou uma banda. Aqui aconteceu mais ou menos o mesmo. Aqui aconteceu mesmo. A assistência era muito pequena, mas estavam lá, portanto, o Bernard Sumner e o Peter Hook dos Joy Division, dos futuros Joy Division. Estava um rapazinho que até podia ter ficado quieto e não formar banda nenhuma, que é o rapazinho dos Simply Red. Agora nem para lembrar do nome dele. Que é curioso. Também lá estava. É curioso. E decidiu também formar uma banda. Lá estava e depois a musicalidade. É verdade. E também penso que estava alguém dos Buzzcocks, penso eu, e portanto formaram-se mesmo bandas. Aquele concerto formou bandas. E estava o Ian Curtis. E estava o Ian Curtis, claro que ainda nem sequer conhecia os outros dois elementos com quem mais tarde formaria o Joy Division. E o Bernard Sumner e o Peter Hook, como tu disseste, ficaram completamente malucos, como toda a gente lá ficou com aquele concerto do Pronto, eles dizem que aquilo mudou a vida deles, aquele concerto. E a partir dali saíram da porta fora e disseram, temos que fazer uma banda, como quase todos os que ali estavam presentes. E foi curiosamente nesse concerto onde eles conheceram a primeira vez, que eram eles dois com o Ian Curtis. Eles também eram tão poucos, acho que ficaram todos toda a gente deve ter ficado. Portanto, e este concerto de facto teve tal impacto quer no Bernard Sumner, quer no Peter Hook, que eles então quiseram logo de imediato arrancar com uma banda, portanto chamaram o seu amigo Terry Mason para a bateria. Portanto, e o curioso é que só o Bernard Sumner é que já era músico, ou que já tinha algum conhecimento, todos os outros ninguém tinha. Portanto, o Terry Mason mas o punk também era um pouco isso, não é? Sim, era aquela coisa espontânea de pegar nos instrumentos e ver o que é que sai, e o que conta é a atitude. E as próprias gravações, eram tudo gravadas tipo ao primeiro take, cheio de erros, e não havia preocupação com que as falhas. As músicas tinham 3 acordes, se tanto, mas pronto, contava a energia, a mensagem muito curta que se passava, não havia grande preocupação com letras, nem com nada disso, e então isso dava a sensação a qualquer pessoa, mesmo que nunca tivesse pegado no instrumento, também podia fazer aquilo. Podíamos fazer uma banda e podíamos, de facto, arrancar com um projeto igual. Exatamente. Portanto, e eles começaram então à procura de um vocalista e então criaram também a banda com o sobrenome de Warsaw, em tributo à música do David Bowie. Portanto, e é neste contexto que aparece o Ian Curtis, que acabou por ver um anúncio numa loja da Virgin Records, onde, de facto, os Warsaw estavam à procura de um vocalista, e que o Ian Curtis, depois deste concerto dos Sex Pistols, também achou que também podia formar uma banda, mesmo não sabendo tocar nada, e mesmo vocalmente, não digamos que era um primor, digamos assim, mas que se não era propriamente uma voz convencional, eles também conseguiam arrancar. Ian Curtis, que era um grande fã também do David Bowie,
que depois da escola passava a maior parte das tardes a ouvir discos do Bowie que roubava numa loja perto de casa. Era um conhecedor de música até. Era um conhecedor de música, sim. Não só o Bowie era uma grande influência, mas também gostava de Iggy Pop, gostava de Lou Reed, Velvet Underground, havia uma série de influências e, para além disso tudo, ainda tinha um aspecto que provavelmente não se encontrava muito nos jovens de Manchester na altura. Lia muito, lia os clásicos, lia... Passava as tardes a ouvir música, a fumar e a ler. que era as coisas mais fazia. De facto, e é essa leitura que depois veio dar a grande revolução na música. Sim, é esse lado letrado que ele também tem. Que também já falámos um pouco no Morrissey, também tinha um pouco essa... Aliás, no vídeo dos Smiths, eu faço questão de colocar o Morrissey e o Ian Curtis como dois elementos da grande revolução da música e na escrita. E estamos a falar da mesma cidade. Embora com um background um bocadinho diferente, o Morrissey não vinha de uma família tão pobre e com tantas dificuldades como o Ian Curtis, mas são da mesma cidade e tinham esse lado letrado e melómano que se calhar não se encontrava na maior parte dos jovens daquela altura em Manchester, claro. E o Ian Curtis acabou por se juntar à banda curiosamente, sem qualquer tipo de audição. Portanto, os restantes elementos que já constituíam a banda acharam piada à estética do próprio Ian Curtis e aceitaram logo. Não, e gostaram dele. Eles dizem que o Bernard Sumner disse mais tarde que o critério para as pessoas entrarem na banda dele era se ele estava bem com eles ou não. Se havia ali uma química inicial, não sabiam tocar. Ele ouve. Portanto, e foi exatamente assim, portanto, não houve cá castings musicais, nem vocais, nem nada, agora lá. Não, tu és porreiro. Tens boa pinta e gosto de ti. Gostamos de ti. O primeiro concerto foi então dado a 29 de maio de 1977, ainda como os Warsaw, onde chegaram mesmo a gravar uma demo, Warsaw Demo, que sai exatamente nesse mesmo ano. E que depois, em 1978, acabam por ter que mudar de nome até por questões legais, que já havia outra banda com músicas registadas com o mesmo nome e passaram então a ser o Joy Division, que foi algo controverso, o nome que eles acabaram por escolher. Portanto, eles ficaram com muitas conotações de extrema-direita, de nazismo. E que na altura numa altura muito complicada que se vivia no Reino Unido e em Manchester, foi algo que marcou muito a opção que a banda acabou por ter da escolha do Joy Division. E a banda, com grandes fãs do movimento punk que eram, até pelo que já falámos inicialmente, viam neste movimento as suas raízes musicais, mas que a sua criatividade e a cultura dos elementos, principalmente do Ian Curtis, como o João já falou, gostava muito de ler, e a escrita que acabou por trazer uma escrita muito diferente e acabou por criar todo não eram as letras do punk, digamos assim, não, estávamos a falar de um músico com muita sensibilidade e com letras profundas, nada do que se via no punk na altura. Completamente. Depois nasceu o termo pós-punk, nós até já falámos sobre isso, se era pós-punk, se não é, se isso é uma coisa que se criou mais tarde para se explicar se meterem em gavetinhas todas estes movimentos e estas bandas. Talvez possa-se chamar um pós-punk, não sei. Mas, de facto, isto já não era exatamente o punk, nem tinha já as características do punk, apenas e só. Isto era mais do que isso. Esta banda tinha mais do que isso. Sim, ali a denominação pós-punk, como o João estava a dizer, acaba por ser uma forma de engavetar o estilo, porque este pós-punk nasce e cresce quase em paralelo com o punk. Portanto, digamos que foi uma variação do punk, não propriamente uma vertente nova ou um movimento completamente novo. Há, de facto, este lado mais criativo e mais preocupado com a música, portanto não é uma coisa tão crua, onde os erros não interessavam, onde essencialmente nós vemos aqui, por exemplo, no considerado pós-punk e no Joy Division, uma base logo mais lenta do que acontecia no punk. Sim, embora também tivesse algumas músicas com o ritmo do punk. Sim. Mas, por exemplo, tu vês uma grande diferencial, por exemplo, no baixo do Peter Hook, onde as músicas assentam muito o baixista numa banda punk normalmente não toca nada, certo. Não tocava nada, era só para o estilo.
Lembremos nos Sex Pistols, agora não me recordo o nome dele. Não é o vocalista, era o baixista, precisamente, não tocava nada. Sim, ali não era a base, não era. Já tinham poucas bases musicais. Depois tu metes aqui por cima o nome dele, que agora não me estou a lembrar. Também estava a pensar, mas também não. Sid Vicious. Ora, o Sid Vicious não tocava nada, era estilo. Ele fingia que tocava e dava ali. Pronto. Pode ter aprendido alguma coisa lá com os anos e com os concertos e tal, mas não tocava. E o Peter Hook é um baixista, se calhar, dos melhores da história da música. Estava-me a tentar lembrar do Sid Vicious porque. E se calhar vamos falar aqui um dia, isso agora é só uma parte, porque era um dos recortes de destaque na série portuguesa Filhos do Rock, onde o baixista da banda principal da série tinha um cartaz do Sid Vicious. Estava-me a tentar lembrar, mas já é exatamente isso. Pronto, há de facto essa diferença logo com o baixo do Peter, o que é que dá a grande parte da melodia à banda. Não esqueci uma série de outras coisas. Pronto, e a parte da bateria e da guitarra. A guitarra do Bernard Sumners, os teclados do Bernard Sumners, a bateria que só tem se calhar aquele som por causa de um produtor muito especial que já vamos falar. Porque ao vivo, por acaso, a própria banda diz que o som dele nunca gostou muito do som dos discos, dos dois discos que há uma grande diferença. Porque há uma grande diferença. E eles dizem que o som. Eu, por exemplo, é das coisas que me fez apaixonar pelo Joy Division, é precisamente aquele som, aquela produção daqueles discos. É uma bateria como nunca mais ouvi em lado nenhum. Uma bateria parece estar a tocar num poço. Eu já ouvi uma descrição que é uma bateria, parece que está naquelas rodas, naquelas motas a fazer rodopiar tipo no circo. Parece que a bateria parece estar assim a rodopiar num vácuo. Pronto. É um som de bateria muito característico, que ao vivo não se conseguia reproduzir, lá está. E os elementos da banda diziam que o som deles ao vivo era muito mais cru, muito mais intenso, e que no disco isso soa muito esbatido, mas eu acho que isso fez também um dos segredos do sucesso ainda hoje e da mística que está por trás do Joy Division. É o som único que aqueles dois discos têm. Sim, porque aí concordo 100% contigo que havia quase dois géneros de Joy Division. Havia o Joy Division dos discos e o Joy Division ao vivo. Ao vivo tinha um lado muito mais punk, onde toda aquela energia se via, toda aquela raiva que eles punham e a própria... Apesar que vemos diferenças entre os dois discos e já vamos falar disso. Sim, exatamente. Mas o primeiro disco tem muitas coisas que nós imaginamos que ao vivo soavam punk. Sim, e que no disco não é exatamente isso. Exatamente. Enquanto em disco vê-se esta construção do pós-punk, que, para além do que já falámos da parte instrumental, depois tinha aquelas letras mais obscuras, mais introspectivas, que já não iam contra a sociedade como era o punk, já eram mais sobre das guerras internas, os nossos problemas internos, os nossos problemas, os nossos dramas. Era muito mais intimista, portanto completamente diferente do estilo punk, que na altura, lá está, em paralelo com esta música que o Joy Division fazia, estava a fazer o seu caminho. E foi esta a fórmula então que veio dar o nome a estes pós-punk. Portanto, é esta a diferença entre possa existir, apesar de, na minha opinião, ser com raízes, este pós-punk é com raízes muito punk, com algumas variações musicais. E não vamos esquecer, depois aqui uma parte importante da história da música, para já são a primeira banda, se podemos então considerar este pós-punk, são a primeira banda deste movimento, ou a primeira grande banda deste movimento, e que ainda hoje são uma banda de referência, e que em 1978 acabam por assinar logo de imediato por uma grande editora, da época, a RCA, onde, ao contrário do pouco do que muitas vezes a história quer passar, e isto é curioso porque há ali quase um lado mítico a envolver o Joy Division, aquele lado mais obscuro, aquele lado de tocar naqueles ambientes industriais, naqueles armazéns industriais, e a luta, mas o que é certo e verdade é que o Joy Division rapidamente chegaram a uma grande editora, começaram a trabalhar em grandes estúdios e com grandes produtores com a RCA, mas o que é certo e verdade é que o pouco conhecimento que eles tinham e as poucas bases musicais que eles tinham na época levou a que, de facto, a gravação do seu primeiro EP, que
com esta RCA, que foi em maio de 1978, não tivesse corrido nada bem, inclusivamente chegaram a ter que rescindir com a editora. Portanto, e é importante este lado histórico de que não é só aquele lado glamouroso. Portanto, os Joy Division tiveram logo desde o princípio uma grande oportunidade e que de facto não correu bem, e este EP foi um fracasso comercial enorme, apesar que a saída deles, se calhar, depois foi o que veio levar, da RCA foi o que veio criar trouxe uma história completamente diferente e muito mais interessante. É porque após a saída deles da RCA e já em carteira com grandes músicas, eles vão conhecer o grande Tony Wilson. Que era uma figura da televisão local, de Manchester. Que na altura, portanto, ele trabalhava na Granada TV, tinha acabado de fundar a Factory Records, para o qual depois o Joy Division acabaram por assinar e irem trabalhar em conjunto, e cresceram em conjunto, este quase triângulo amoroso entre o Tony Wilson, o Joy Division e o Martin Hannett, onde cada um deles pouco conhecia este lado, porque se o Joy Division pouco conhecimento musical tinham, o Tony Wilson também estava-se a meter nessa aventura, mas também não tinha. Pouco conhecia, a não ser gostar do lado da editora, e o Martin Tony Wilson também esteve no tal concerto. Exatamente. E o Martin Hannett, que apesar de se tornar um mito da parte da produção, nesta altura pouco ou nada conhecia de produção. Era só uma figura excêntrica de Manchester. Portanto, os três foram aprender uns com os outros e fez história. Mas é curioso este lado que se logo o primeiro álbum, o Unknown Pleasures, teve aquele 79, não é? Teve aquele lado mítico todo, foi um lado onde todos eles estariam a aprender uns com os outros. E este lado que eu penso que é um álbum que, aliás, vamos destacar também num Café Concerto, porque é um álbum muito importante na história da música e que merece esse destaque. Portanto, hoje não vamos falar assim muito do álbum. Vamos fazer depois só um vídeo só para esse Foi a estreia do Joy Division de qualquer maneira, este Unknown Pleasures em 79. E podemos dizer então desta forma, e do que já descrevemos, que a essência do pós-punk está em Ian Curtis e no Martin Hannett, porque a própria banda do Joy Division, e como já tínhamos falado agora, eles gostavam mais daquela energia punk ao vivo, e era isso que punham ao vivo, e em disco não era tanto assim. E aliás, foi o que aconteceu muitas vezes ao longo dos discos, que levou a grandes problemas entre os elementos da banda pelas ideias diferentes que cada um tinha e para os ideais da musicalidade da banda, porque se ao vivo era aquilo que eles punham, o que era gravado, e as ideias do Ian Curtis e do Martin Hannett não eram bem aquelas que os restantes elementos que tinham para a sonoridade do Joy Division. Portanto, o Ian Curtis representa esse pós-punk com um lado mais introspectivo, um lado mais complexo, mais experimental, que o punk não tinha de todo. Cuidado com as letras. Com um lado mais teatral até, nós lembramos alguns vídeos, e se tiverem a oportunidade vão ver ao lado tudo aquilo que o Ian Curtis punha nos singles, o punha ao vivo. Não, e a forma, na minha opinião, há quem diga que isto não é assim, mas eu acho que o facto de ele ser, ainda não falámos dessa questão, do Ian Curtis ter um problema de epilepsia. Por exemplo, a banda não podia usar os strobes, tinham de ter cuidado até com a iluminação de palco e tocavam para que não houvesse nada que despoltasse o ataque de epilepsia no Ian Curtis. Mas eles diziam que às vezes bastava um toque na bateria, algo mais brusco, para despoltar aquilo. E o que é engraçado é a maneira como o Ian Curtis transformou isso que o atormentava profundamente, porque ele, quando tinha os ataques, ia chorar para trás do palco, aquilo atormentava-o, envergonhava-o. Era algo que o deitava abaixo por completo, de maneira como ele virou isso ao contrário e usou isso para criar uma dança. E as pessoas achavam, as pessoas nunca sabiam, os próprios elementos da banda, quando ele começava aquela dança estranha, que vale a pena ir ver, para quem nunca viu, no YouTube há muitos exemplos disso, essa dança frenética, a lembrar um ataque epiléptico. Os próprios elementos da banda deviam ficar sem saber, será que está a ter um ataque verdadeiro ou está... E ele usar essa grande fraqueza que tinha para tornar-se um vocalista mítico logo no início por causa dessa dança. Era uma coisa única, mais ninguém fazia. Teatral. Exatamente, portanto mostra o cuidado e o tipo de preocupações que o Ian Curtis tinha, que estavam muito longe do que o punk imaginava fazer. Com as letras tal como já tínhamos falado, tanto com uma carga emocional muito negra, muito refletiva, das guerras internas, da sociedade, dos desamores.
e criou então assim uma forma de expressão, mostrar à sociedade da época que estaria na mesma na frente das lutas sociais e que poderiam vir através da escrita, não tanto por aquelas guerras todas que estavam a acontecer no Reino Unido na altura, daquela intervenção toda. Questões sociais. E ele apresentou através da sua escrita essa mesmo frente a frente contra aquilo com que ele... O mal-estar que se calhar se vivia na sociedade está aqui na música dos Joy Division, mas não era declaradamente esse o tema das músicas. Era tudo muito mais interno, muito mais íntimo. Era esse o tratamento do Ian Curtis. Mas eles aproveitaram muito e muito bem as suas músicas um pouco para mostrar a sociedade que se vivia e os problemas da sua geração. Não só daqueles problemas um pouco mais politizados e mais agressivos com que estavam a viver e que representavam mais o punk. Portanto, eles utilizaram as suas letras quase como uma forma de mostrar os seus males e aquilo que se sentiam mal e aquilo que a sociedade criava de mal internamente nas pessoas, e sem protestos diretos e sem ser de forma agressiva. Portanto, era quase uma contestação intelectual, digamos assim, e que representa muito bem aquilo que era o Ian Curtis e a cultura que o Ian Curtis tinha, que era de facto um marco diferente da época que se vivia musicalmente, e de facto foi todo o criador deste movimento do pós-punk. E claro, toda esta carga que era colocada do Ian Curtis sobre a sua música era devido um pouco ao que o João já falou, tanto aos seus problemas de saúde, à parte de depressão que ele também viveu durante muitos anos e que o marcou de forma muito, muito forte, e que levaria, inclusivamente, o Ian Curtis a suicidar-se. Havia outra questão que também o atormentava, era o facto de ele ter uma relação extraconjugal. Ele não era propriamente aquela estrela do rock que é sexo, drogas e rock and roll. Não era. Ele já era casado, ele casou muito novo, casou com a sua namorada de infância, praticamente, e era um homem de família. Uma família, casado. E o seu trabalho. Exatamente, e portanto eu não. E depois, quando começou a ter algum sucesso o Joy Division, na primeira digressão que fizeram no continente europeu, ele apaixonou-se por uma belga, uma jornalista belga, Annick Honoré, e tinha uma relação extraconjugal com ela, que, ao contrário daquilo que se imagina normalmente num artista rock que tem uma mulher em cada porto, ou digamos assim, isto atormentava. O facto de ele ter uma relação extraconjugal atormentava, porque ele também gostava da mulher e não sabia lidar com esta situação. Não. Dizem que isto também terá sido terá contribuído bastante para agravar a situação de depressão que ele já vivia. Diz bastante, sim. E pronto, e como disse, ele acabou por suicidar-se a 18 de maio de 1980, muito pouco tempo antes de... Quando já sabiam que iam fazer uma turnê americana, portanto, a primeira turnê americana, que é sempre importantíssima. Mas pronto, eram de facto todos estes problemas, e a forma de ser do próprio Ian Curtis um pouco muito sensível, muito absoluto, que levou de facto a este trágico fim com 23 anos apenas. Portanto, e a banda acabou por nos deixar apenas 2 álbuns de estúdio, portanto o Unknown Pleasures e o Closer. Este já está todo já gravado, já posto. Já saiu depois da morte. Já saiu depois da morte do Ian Curtis. E é um disco negríssimo. É verdade. Eu não quero... Muitas pessoas dizem que é negro porque ele já sabia que se ia suicidar. Não sei. O disco se calhar seria sempre negro. Saiu assim. Mas isto de facto é um disco... Vai criar maior relevância após o acontecimento. Ter sido a morte dele, claro, mas eu penso que o disco, independentemente da questão da depressão, que pode ter contribuído para isso, a banda não era só o Ian Curtis, e portanto os outros elementos também, musicalmente, participaram naquele disco, e o disco de facto é opressivo, eu comparo muito este, só um disco que eu ouvi, que acho que mais equiparado a este em termos de disco triste, deprimente, mas bom, embora seja bom, mas é um disco mesmo muito difícil de ouvir. E esse disco que eu digo que é mais ou menos semelhante é o Holy Bible dos Manic Street Preachers, que é um disco de boa referência. Terrível, se calhar um dia podemos até falar desse disco. É uma experiência terrível ouvir aquele disco. Musicalmente é muito rico, muito bom, mas é muito negro e muito difícil de ouvir.
E penso que são os discos mais tristes da história do rock, provavelmente. E o Closer é assim triste, será porque ele se queria suicidar? Não sei. Sim, Não sei. É Os elementos da banda dizem que há lá muita coisa nas letras que já indicia. demonstra. Mas depois tu ouves o disco e há ali muitas coisas nas letras que já indicia. Também já vi no primeiro algumas, no primeiro Isso disco já faz algumas. parte dos Era o mitos- estilo dos dele, mitos era o do- estilo já faz parte do Ian Curtis. Mas exato, nunca Faz parte saberemos, dos, não é? dos mitos Dos do mitos. rock, claro, pode já haver ali alguns detalhes que pudessem indiciar isso, Exato. mas eu concordo contigo, já no primeiro também tinhas muito Havia, dessa- exatamente. dessa- E ele, depois do primeiro, pensou fazer uma turnê na América e fizeram turnês e eles queriam também ter sucesso. Mas pronto, não foi fácil lidar com isso. E mais uma realçar vez. para além destes dois discos também algumas publicações importantes, como foram duas compilações, o Steel e o Substance, que têm de facto, e aliás alguns destes até que tiveram mais sucesso do que até propriamente os discos. Ou seja, porque estas discos compilações eram um estúdio. pouco, não só lados B, como singles que não estavam nos álbuns. É verdade. Epá, eu vou ser sincero, por exemplo, as minhas músicas preferidas de Joy Division são o Transmission, o Dead Souls, o Love Will Tear Us Apart e o Atmosphere. Nenhuma destas músicas está nem no Unknown Pleasures, nem Verdade, no não está em Closer. disco. Embora goste imenso dos discos, estas são as minhas preferidas. Estão nestas coletâneas que o Gonçalo falou. Portanto, é muito importante no caso do Joy Division conhecer também as coletâneas, porque, como vê, basta dizer isto, eu gosto muito de Joy Division e as minhas músicas preferidas são Nós estas. dizemos que essas músicas estão de fora, não é? Sim, exatamente. Portanto, algumas gravações ao vivo também que existem, até para perceber um A pouco tal diferença. a tal É diferença muito que existe diferente. entre a musicalidade em estúdio e aquilo que eram os Joy Division ao vivo, claro, com muito mais energia, com um som negro e obscuro, mas cheio de atitude punk e cheio daquela energia do Até o próprio Ian do punk. Curtis com outra energia que nos discos. Completamente diferente. Nos discos ele é um. Ele é taciturno, negro, e ao vivo não, ele puxava pela voz, inclusive, era bastante. Um vocalista com muito mais vivacidade. E dois filmes que eu acho que são fundamentais e que iremos certamente falar deles aqui em vídeos futuros, que é o 24 Hours Party People, que fala de facto do Joy Division e da Manchester, que também é um tema bastante interessante. E Onde o Joy Division também estão incluídos, é um filme sobre Manchester, não é? Sobre mais o Tony Wilson, mas a grande parte, se calhar o fulcro do filme, o coração do filme, é a parte sobre o Joy Division, provavelmente. E o Control, que é um filme aí sim já centrado no Ian Curtis e que foi bastante polémico, até porque foi, digamos que, apadrinhado de forma constante pela ex-mulher do Ian Curtis e que toda a gente diz que as versões que ela conta ali naquela... Pois, ou seja, o filme vende aquela história que falámos há pouco da relação extraconjugal, dá uma ideia de que a tal Annika Honoré foi uma destruidora de lares, que desencaminhou completamente o Ian Curtis, que o levou para o álcool, para as drogas. Foi ela que tornou o Ian Curtis na pessoa negativa que era, porque o que nos vendem no início desse filme, nunca sabemos se é assim, é que o Ian Curtis, embora já fosse um rapaz sensível, era divertido, tinha sentido de humor, e portanto, pronto, mas é uma versão da história, que não sabemos se é verdadeira ou não, mas... É possível que falaremos em breve. Ainda há outra, falaste aí de dois filmes muito bons, e já agora ainda há há um documentário que se chama mesmo Joy Division, eu penso que é do mesmo realizador que fez o Mythic People Is Easy, o Grant Gee, que fez o Mythic People Is Easy dos Radiohead, e é um documentário também muito interessante, também se consegue encontrar, eu penso que até está no YouTube na íntegra. E é um documentário, este que estávamos a falar, o Control, é um filme, um filme de ficção, muito interessante, vale muito a pena, e ainda por cima é realizado pelo fotógrafo que também contribuiu muito para o mito, porque o Joy Division tem um lado que se calhar foi sem querer, mas que é que todas as imagens que nós vimos da banda são tiradas a preto e branco, porque eles tinham um fotógrafo, que era o fotógrafo deles, que é o Antoine Corbin, que era sempre a preto e branco. Quer eles a tocar, a ensaiar, nas ruas. Trabalhava com eles nas capas e que se vê isso. Sim, exatamente. E, portanto, isso também contribui muito para o mito e para digamos assim, para a estética que está sempre à volta do Joy Division. É interessante. São muitos aspectos que contribuem para a lenda que hoje em dia são o Joy Division.
Pronto, e se de facto este No Pleasure foi um lançamento de um novo ideal sonoro, podemos considerá-lo desta forma, o Closer, e como tu já tiveste a oportunidade de falar, é de facto o grande pilar do pós-punk, porque houve um crescimento, apesar do No Pleasure ser um disco que acabou por até ser mais famoso. Sim, tem músicas com mais acessíveis. No Closer vemos um crescimento bastante grande da banda, enquanto até neles enquanto músicos, e que é curioso que se tiverem a oportunidade de procurar, até no YouTube devem poder encontrar as duas fases em épocas diferentes, apesar que estamos a falar num espaço temporal muito curto, mas conseguimos perceber já nesta altura da gravação do Closer, onde eles andavam a tocar ao vivo, onde o som já era muito mais limpo, onde a sonoridade dos instrumentos já se adaptar àquilo que soava no disco. E mesmo ao vivo conseguia-se perceber muito melhor os instrumentos, já não havia aquela misturada toda que chegas a um ponto já não conseguias perceber, portanto houve um crescimento bastante grande e que se encontra depois aqui neste disco, no Closer. Portanto, mesmo com contornos sombrios sobre a vida de Ian Curtis, que passavam sempre da sua escrita, a música do Joy Division tem um fator muito, muito curioso, que é ter um brilho próprio, e eu costumo dizer que é sombriamente desfrutável e dançável, tanto que é um lado curioso, não é? Que tem este lado carregado, negro, mas ao mesmo tempo... É aquela bateria e aquele baixo do Pitaru que acaba sempre por nos... Porque a seguir vieram os New Orders e de facto é muito diferente do que os New Orders foram completamente diferentes do que se passava no Joy Division, mas já lá estavam muitas sementes. E tem uma história bastante interessante, porque acho que soube banda que soube viver bem com a morte, por exemplo, neste caso o seu frontman, e tivemos muitas na altura, lembramos de outras, e muitas delas não souberam. Isto eu penso que é um grande exemplo. Este é um grande exemplo, sem dúvida. Porque tornou-se outra banda. E noutra grande banda, com grandes discos. É verdade. Portanto, acho que foi um exemplo muito, muito bom de como é que se conseguiu gerir bem toda esta situação. E os Joy Division, desta forma, fizeram história pela sua autenticidade, acima de tudo pela sua honestidade, porque eu acho que eles punham muito isso na sua música, pela inteligência na escrita do Ian Curtis, porque lá está, tal como já tinha dito na altura do Morrissey, são dois elementos fundamentais no crescimento da escrita que se viveu na música pós Joy Division e pós Smiths, e da forma como eles contavam o mal que havia no mundo e a forma como isso os afetava e nos afeta, que é um tema que ainda hoje está no dia-a-dia de uma forma diferente do que se via ou seja, que ainda hoje está muito presente. Ainda hoje se faz e far-se-á sempre na música, que é os músicos que filtram através da sua música aquilo que sentem, que vivem no dia-a-dia e transformam em música. Isso vai sempre acontecer. O Joy Division e o Ian Curtis foram um enorme exemplo disso. E depois é uma banda mítica por muitas razões, mas vamos ser claros, e é uma pena porque não sabemos se o Joy Division se iam tornar os New Order, exatamente aqueles New Order que nós conhecemos, se calhar não, mas se calhar iam se tornar uma banda, depois do Closer ser tão negro, se calhar vinha aí um disco mais tipo Love Will Tear Us Apart, que é uma música muito triste, mas outra vez na senda do Morrissey, o There Is a Light That Never Goes Out, é uma música muito triste, se pensarmos bem no conteúdo, mas depois é uma música alegre, dançável, pop. O Love Will Tear Us Apart é o nascimento quase dos New Order do que viria a seguir. Portanto, se calhar os Joy Division iam passar a ser mais Joy do que propriamente o que tinham sido até ali. Não sabemos. Nunca vamos saber, é uma grande pena que fica. Acho que o Ian Curtis é uma das maiores perdas da história da música, porque o talento que ele mostrou naqueles curtos anos em que esteve a colaborar com o Joy Division dava-nos para antecipar que íamos ter muito boa música dele nos anos seguintes. Sim, ficou as influências que deixou da sua música. Muitas influências. Que mais do que até a repercussão da sua própria música, porque não vamos dizer, o Joy Division não foram propriamente um sucesso comercial gigantesco,
Acho que houve um reconhecimento maior por parte do meio musical e de colegas que depois se inspiraram nele e naquilo que veio acontecer, e o reconhecimento, se calhar, do Joy Division até já veio muito mais tarde e da sua importância. Sim. Inclusivamente até destacar que houve muitas, tanto o primeiro disco, basicamente, nós não vamos estar a destacar, a falar muito, porque, como o João já disse, nós iremos falar dele, mas que, tanto os discos deles, muitos deles acabaram por nem ter grandes críticas em nenhumas publicações. Muitas das críticas que hoje em dia se vêem a falar bem dos discos e da importância desses discos já são muito posteriores ao Joy Division e já muito depois. E já todas inundadas por toda esta mística que está à volta da banda. E pelas influências que eles criaram em muitas outras bandas. Criaram tudo o que é gótico, vem daqui. Embora se calhar injustamente, até é mais pelo Closer, que o Closer tem um som e uma capa que lembra muito, a capa é uma campa e alguém deitado sobre a campa, portanto lembra muito depois o que veio do período gótico na música. Os Bauhaus, por exemplo. Os Bauhaus, os Siouxsie da Banshees, depois até os Cure, que já eram góticos, mas góticos no sentido de que os Cure tinham aquele lado Smith de se pintar e tal, e tinham também um lado negro muito intenso. Aliás, os Cure, é interessante porque os Cure de facto vão buscar estes vários lados que o Joy Division pareciam estar a desenvolver, que têm coisas muito negras e depois têm músicas pop, tipo Love Will Tear Us Apart, cá está, ou Transmission, músicas muito diferentes, e tantas outras bandas. Eu penso que o Ian Curtis foi uma influência, penso, para quase todas as bandas britânicas, até do Morrissey terá sido influência, das bandas dos anos 80. Bandas dos anos 80, sim, foi influência de muitos, e até em Portugal, tudo o que andava de sobretudo aí pelas ruas do Bairro Alto e coisas do género, a fazer música e a ir ao Frágil e a fazer o rock português dos anos 80, tinha imensas influências do Joy Division e de Manchester, mais uma vez. Eu ia de facto terminar, e ainda bem, antecipaste aqui a mim, que eu ia terminar exatamente com isso, que era a grande influência, portanto, o boom do rock português também veio. E temos que agradecer também ao Ian Curtis e ao Joy Division, porque passou muito das grandes bandas que ainda hoje temos. Estamos a falar que naquele boom apareceu o Rui Veloso, o Chutes e Pontapés, que ainda hoje andam aí, mas entre muitas bandas que entretanto já terminaram, mas que as grandes influências da época vieram deste também deste pós-punk. Sim. Do chamado pós-punk. O nosso vídeo de hoje em relação ao Joy Division. Veremos falar brevemente então dos discos de forma mais concreta e com mais detalhe. Hoje foi mais a história dos próprios Joy Division, que acho que é interessante e que nos vai trazer aqui muitos temas, como já vimos aqui, desde os discos aos filmes, há muita coisa que envolve o Joy Division, as influências, o que é o punk e o pós-punk. Portanto, abre-nos aqui uma panfernela, até por aí vemos a influência do Joy Division, porque abre-nos aqui uma panfernela de hipótese para trazermos... Há inclusive edições também em Portugal de livros com a lírica do Ian Curtis. Mostra que estamos muito longe do punk mesmo. Falámos há pouco. Portanto, do nosso lado, agradecer então mais uma vez a vossa presença, espero que gostem do nosso vídeo, que nos continuem a acompanhar e voltamos em breve com mais vídeos. Obrigado. Muito obrigado.